Hora do Consumidor. Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo é diferente. É um bate-papo que nós vamos misturar um pouquinho da situação financeira, né? Conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais, porém com a holding, que aí a Mariana Weitzel está aqui comigo e a Fernanda Simolin, que é especialista na área financeira, vão discutir sobre isso. Por quê? Esse assunto é interessantíssimo. Porque veio à tona uma determinada situação no Brasil, né? Uma traição. Aliás, colocar as meninas já no bate-papo. Bem-vindas, Mariana e Fernanda. Muito obrigada. Veio à tona, né, Mariana, aquele famoso assunto da traição da Isa, né? Que acabou se desdobrando em vários outros, que nós vamos falar em cima da holding, em cima da questão financeira, explicar para vocês o que pode, o que deveria ter sido feito ou não. Mariana, o que é a holding em si? Holding é uma empresa, um modelo de empresa que já está no mercado há mais de 400 anos. Então, é um modelo consolidado de negócio. A holding de sociedade anônima é diferente de uma limitada. Dentro de uma holding limitada, são divididos em cotas. Dentro de uma holding de sociedade anônima, são ações, onde os acionistas são anônimos. E essa holding, ela é utilizada em qual momento? Na verdade, eu como cliente, né, como consumidor, em qual momento que eu devo chegar até você e falar, olha, eu me interessei por isso? Quanto antes, a holding, ela é sempre preventiva. Ela não, depois que você já tem algum tipo de problema, ela não consegue suprir. Então, ela vai desde o melhor sistema para administração de seus bens e direitos, o seu planejamento sucessório, a redução tributária, até a sua proteção patrimonial. Ela faz o planejamento sucessório em cima do estatuto, saindo fora do Código Civil, porque ela tem as leis próprias. A holding, quando a pessoa falece ou ela fica inválida, todos os bens ficam bloqueados. E aí a família que ficou, os filhos, às vezes, que não tem uma condição, precisa dispor de um patrimônio líquido. O que é um patrimônio líquido? Precisam de dinheiro para pagar o inventário, os honorários advocatícios, as taxas, e fica dependente do judiciário. Atualmente, no judiciário brasileiro, a justiça é um pouco morosa. Então, o inventário, quem nunca passou, quem nunca conhece alguém que já passou por um inventário, se os herdeiros não entram em consenso, fica aquela briga. Então, você tendo uma holding de sociedade anônima, além da sua tributação ser menor, você vai pagar bem menos de tributação. O seu planejamento sucessório, a sua sucessão, você vai fazer em vida. As pessoas não gostam de pensar na morte, mas se você fizer um plano sucessório em vida, já deixando estipulada, clara as regras que você quer, nada mais é do que você falecer em paz, ou você passar para os seus herdeiros, para os seus sucessores, o seu patrimônio em paz, de uma forma tranquila. E garantindo a qualidade de vida dos herdeiros. Olá, meu povo. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Mari, desculpa te cortar, mas eu tenho a situação de um cliente lá na alta renda que eu fazia a gestão, que ele entrou para efeito inventário, que é caríssimo, no mínimo 15%, né, de custo sobre o imóvel, além de ser muito moroso, como ela falou, em torno de 3, 4 anos. Eles tinham um bom padrão de vida, só que o que aconteceu? Nesses 3, 4 anos, não conseguiram manter o bom padrão de vida, precisando aquilo tudo bloqueado, e então tiveram drasticamente que mudar ali todo o seu planejamento de vida e até mesmo o padrão de vida. Por isso que é importante se antecipar, né, fazer antes,
para depois os herdeiros aí não passarem por situações difíceis assim. Mariana, mas qual que então é a diferença entre a holding e o próprio testamento? Porque aí na hora que você fala a deixar para o próximo, né, inclusive o caminho da sucessão, quem assumirá a empresa, qual que é a cota que ele terá, e é muito bem organizada dentro da holding, que também pode ser utilizada enquanto a pessoa estiver viva. Vou fazer uma ressalva, eu gostaria que a Mari também falasse sobre a diferença, que eu sou da W1 Consultoria e ela é da W1 Holdings. A nossa W1, ela trabalha com a Holding SA, que é anônima. Normalmente você vai encontrar aí no mercado os contadores oferecendo a holding limitada. E tem uma grande diferença. Porque quem tem muito patrimônio aí é interessante deixar ali anônimo, né? Por exemplo, a gente conhece muitos empresários que quando a gente entra para pesquisar patrimônio, a gente não consegue localizar. Isso porque ele está blindado, ele está protegido, ele está respaldando o seu patrimônio, que é muito alto, né? Então, por isso que essa importância de fazer todo esse cuidado para lá na frente a empresa não sofrer com suas finanças, tampouco a família. Então já explica pra gente essa diferença do SA e do limitada. Hoje em dia está muito em alta com a reforma tributária se falar em holding. Mas a maioria das holdings, os contadores vendem por um valor muito abaixo do mercado, ou os advogados vendem uma holding muito acima do valor, baseado no valor do patrimônio. Qual que é a diferença entre a holding SA e a limitada? O nome já diz por si. A limitada é limitada. A SA é a sociedade anônima. Uma não existe no mundo todo, que é a limitada, certo? E ela é uma sociedade de pessoas, onde todas as pessoas, todos os herdeiros, sócios, precisam estar felizes. Ela tem cotas e ela está no Código Civil. Agora vamos passar para uma SA, uma sociedade anônima. Tem um estatuto. Os sócios são anônimos. Ela tem a sua lei própria e exclusiva. Então, hoje, se eu como advogada, quiser procurar o que um empresário ou qualquer pessoa tem, a gente digita o nome no Google, coloca CNPJ, sai todo o patrimônio da pessoa, o capital social da empresa, quando ela foi aberta, tudo. Dentro de uma SA, você não fica exposto dessa forma. E, além do mais, quando você tem riscos operacionais, então vamos falar de uma construtora, de um fazendeiro, de vários aspectos, qualquer prestador de serviços que tenha colaboradores, até aqui mesmo tenha um colaborador e tenha um risco de um processo trabalhista, a Holding SA protege os herdeiros em caso de casamento, quando casa com uma pessoa onde, vamos dizer que a pessoa que casa com um herdeiro não goste tanto do herdeiro quanto gosta da herança dele. Então já vou aproveitar, na hora que você falou sobre casamento, eu vou puxar para essa questão. Na hora das opções do casamento, dentre elas tem a separação total de bens. Como que fica essa situação dentro da própria holding? Qualquer contrato, um contrato de separação de bens é um contrato entre duas pessoas. Um contrato, ele é sempre contestável. Então, eu sempre vou cair no mesmo ponto com você. A gente vai para o judiciário discutir sobre esse contrato. No direito de família, no Código Civil. Dentro de uma holding, já tá pré-estabelecido o que é de cada um. Quantas ações cada um tem. Que na limitada são cotas. Aqui são ações. E ela serve no âmbito do casamento, ou se você vai se relacionar com algumas pessoas, se você não comenta que você tem ela, ninguém tem acesso. Eu costumo fazer uma analogia que uma holding é um cofre, com um estatuto dentro, com as regras pré-estabelecidas por você. E quem sabe desse cofre? Quem sabe dessa holding? Só quem fez. É só para quem tem dinheiro que se trabalha uma holding, que se busca uma holding, uma SA?
Não, a gente tem que desmistificar esse quesito que holding SA é só para quem tem muito dinheiro, milhões. Se você está começando a criar seu patrimônio, vai comprar um apartamento, a sua primeira casa, a holding já é necessária, ainda mais com a alta tributação no Brasil. Com a reforma tributária, até 2030, nós vamos estar pagando muito. Então, dentro da holding, como ela tem suas leis próprias, tem a redução tributária. Então, é para todo mundo que vai comprar um imóvel, ela já é válida. E é para todo mundo mesmo, Rô. Inclusive, você iniciou o programa falando de traição, Sim. falamos sobre casal e tal. Um assunto que tá muito à tona é da cantora Isa, né? Que ela tava namorando, engravidou do moço, ele chifrou e ainda vai ter direito ao patrimônio dela. Se a Isa tivesse feito uma holding SA, ficado quietinha, o namorado dela não sabendo de nada, ele teria direito apenas a coisa mínima. Entendeu? Então, atenção, mulheres de plantão que separaram, que tem um patrimônio interessante, é muito importante blindar, porque ela vai se relacionar de novo. E hoje em dia a gente não sabe qual que é realmente a intenção, né, desse novo partner, desse novo parceiro. Então se respalda, blinda você, blinda a sua família, que com a Holding SA é possível, e a W1 Holding está à disposição, assim como a W1 Consultoria, para fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. E é interessante na hora que fala sobre a questão da blindagem, porque é um assunto sério, né? E pega justamente a pessoa em um momento em que ela está fragilizada. Total. Né? O momento da morte de alguém, o momento da traição, o momento em que a pessoa acaba ficando incapaz de algo. É um momento frágil e que, se aguardar as respostas que vêm dos juizados, é muito demorado. E essa demora pode realmente diminuir a questão financeira da pessoa. E muito. Ela dilapida o patrimônio. Então, o que você acaba fazendo? Vende para o vizinho com um contrato de gaveta por metade do valor, porque você precisa daquele patrimônio líquido. Então, quando você constitui uma holding SA, você tem essa liquidez jurídica para quando o patriarca, matriarca, o diretor vier a faltar, ou se precisar ser necessário colocar uma administração terceirizada nos bens, se os herdeiros forem incapazes no sentido de idade ou incapazes de administrar os bens, o patriarca e a matriarca, eles podem ficar tranquilo. E você que se relaciona, que tem aquela... só 2 anos caracteriza a união estável. Não. Juntou as escovas de dente, já deu vínculo. Já trouxe o vínculo. Então você, mulher empoderada, que tem a sua empresa, nada mais faz sentido do que fazer uma holding SA para você. Você proteger o seu patrimônio, você se relacionar tranquilamente. Mas isso depende de você prevenir do que remediar. E aonde eu posso encontrar vocês para esse tipo de bate-papo? Inclusive para quem tiver algum tipo de dúvida, né, dúvida extra, tanto na parte de holding quanto na parte financeira. Vocês falaram muito da W1. Onde eu encontro a W1? Fernanda? Através das minhas redes sociais, Finanças com Fernanda. Mariana também tem um Instagram dela, então a gente está sempre conectada ali, gerando conteúdo de valor e à disposição para esclarecer as dúvidas. Sim. Qual que é seu arroba, Amado? @Mariana Viesel. Você vai me encontrar lá, você pode me mandar direct, tirar todas as suas dúvidas e agendar a sua reunião. Proteger o patrimônio, né? Que é tão difícil da gente constituir, conquistar, formar, né? E depois perder por uma bobeira. Então, eu já preciso encerrar, já agradecendo a Mariana e também agradecendo a Fernanda mais uma vez pela oportunidade de trazer novos assuntos para o programa toda segunda-feira. Hora do Consumidor.